Aleluia. Que é o P. Ronaldo para mais uma mentoria nossa. Amém? Aleluia, Jesus. Hoje eu vou falar para vocês sobre doutrina de imposição de mãos, tá? Que é uma doutrina de Cristo, esquecida pela igreja, negligenciada, né? Por causa do sistema religioso. Tá, queridos? Eu não tô aqui para ficar só batendo no sistema religioso, mas pode dizer para vocês que, infelizmente, ele puxa, né, toda a espiritualidade, né, para padrões humanos, né? E aí ele afoga ele acaba sufocando, amém, a ação do Espírito Santo, shalom, shalom, para todos, né? Então, aquilo que é sistema religioso acaba sufocando aquilo que vem do Espírito, aquilo que é vivo, orgânico, né? Não é porque o Espírito Santo não aparece para nós que a gente vai deixar ele de lado. E o homem gosta muito de ter, né? Imagens, patuás, figuras, coisas para tocar. Nem com Deus não é assim, o padrão de Deus é diferente, tá bem? Então eu não vou estar respondendo vocês aqui, porque eu vou estar gravando a live, então não posso ficar falando. Então eu vou fazer um sinal aqui como eu tenho feito, tá? E aí eu paro de conversar com vocês até a hora que eu acabar a aula, porque ela vai ficar aqui gravada, né, para o treinamento de curas. E quando eu terminar, eu faço o sinal para vocês e aí volto para poder editar o vídeo depois. Tá bem? Então vamos lá? Vou marcar aqui 2 minutos e 30 mais ou menos. Tá bem? Shalom para todos aí, mas vai entrar gente ainda, tá? Vou falar sobre doutrina de imposição de mãos. Shalom, shalom, povo de Deus, que é o apóstolo Ronaldo Comando Águia, tá? Para mais uma aula nossa de mentoria para o curso de curas 2.0, tá bem? E isso aqui é muito importante, é o que tira você do sistema religioso e coloca você dentro do oceano do Espírito, tá? Dentro do reino de Deus. É o que faz você sair daquela região onde você está morto espiritualmente, tá? Onde você está frio, para um ambiente onde você é o protagonista das coisas. Você é o pequeno Cristo, você é a pessoa que vai operar através das suas mãos maravilhas e milagres, vai obedecer a Deus, vai ser o próprio Cristo na terra, né? Isso eu falo com muita convicção, porque é assim que funciona. Quando você sai de um sistema qual você vai no culto apenas ouvir e volta para sua casa depois com as baterias carregadas, né, para um outro mundo onde você vai viver o evangelho verdadeiro, onde você vai ser uma peça usada por Deus para a operação de maravilhas, milagres, salvação, restauração, cura, tirar pessoas do inferno, do abismo, mudar a história de famílias inteiras. Amém? Então eu quero começar com um versículo aqui que está em Marcos 16:15. Não tem como eu começar por outro, tá? Então vou colocar aqui Marcos 16, que não está aqui onde eu parei aqui no esbocinho, mas eu vou ler para vocês porque é muito importante, tá bem? Talvez você vai falar, você está com esse versículo de novo? Sim, queridos, não tem como você passar por essa vida sem estar em contato direto com esse versículo, que esse é o que traz você para uma realidade sobrenatural. É até difícil do nosso cérebro associar. Realidade sobrenatural, sim, de uma realidade a qual você é operador de milagres, a qual você é um embaixador de Cristo que faz as coisas acontecerem, tá bem? Nós não queremos pessoas aqui falando, esse curso foi legal. Não, nós não queremos que o curso seja legal. Nós queremos que o treinamento faça você começar a operar maravilhas e milagres. Escreva o restante do livro de Atos com a sua história. Isso é muito diferente, está muito distante de a gente querer que você ache que alguma coisa aqui é legal. Tá? Essa é a realidade. O ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei, está escrito em Mateus 28:19. Né? E o Senhor nos deu a missão
Deus me deu uma missão para com a minha família, para com o Comando Águia, nesse lugar, está bem clara, bem estabelecida, estamos bem posicionados, que nós estamos aqui levantados por Deus, capacitados por Ele, para treinamentos de pessoas, ativação de ministérios, para fazer pessoas que estavam travadas, paradas, estacionadas, talvez meio desempolgadas com o Evangelho, né? Ficarem ali ativadas, queimando, acesas e ativando outros, impartindo, explicando, amém? Aqui interessa para nós que você dê muito fruto. É como uma árvore frondosa, tá bem? Aqui para nós o terreno do comando, né? E dessa árvore sai do tronco muitos galhos que vão alcançar, já alcançam muitas cidades, estados e nações, tá bem? Então já foram muitas pessoas enviadas. Eu tenho ideia assim na minha mente que já foram mais de 28 mil pessoas treinadas, né? Mas a gente quer dar fruto até a última batida do nosso coração. Então, às vezes eu penso em abrir um negócio próprio, trabalhar com outras coisas, sabe, para mudar um pouco. Deus está me visitando aqui. Para mudar um pouco, sabe, trajetória da minha vida, da minha família. Daqui a pouco o Espírito Santo fala, não mexe com nada não, porque o Senhor já depositou sobre você e você precisa continuar depositando sobre as pessoas. Amém? Então isso aqui é muito sério. A imposição de mãos é algo que está completamente desligada dos códigos religiosos de hoje em dia, né? Mas completamente ligada, tá? Na doutrina de Cristo. Eu vou explicar isso aqui para vocês agora. Avisa a Nilcera que ela não pode me ligar porque eu estou na live. Tá, queridos? Ela estava ligando. Então vamos lá. Queridos, vamos lá nesse versículo aqui de Marcos 16:15, né? E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Nós já estudamos isso aqui um pouco, mas a gente sabe, o ide por todo mundo é para quem? Para todos. Então não é para você ficar só dentro da igreja, é para você sair também, tá? Na verdade aqui não está dizendo, fique dentro da igreja, de vez em quando vai por todo mundo, vão por todo mundo. O ide faz parte do verbo ir, amém? Então, ir, vá, não fique, saia do sofá, do conformismo, da região de state status, né, de estacionamento, e vai, reaja, né, ao mundo, à sua vida, à sua história, esse time life, o tempo de vida que você tem. Então, é isso que Deus quer. Começou agora a live há 5 minutos. Tá bem? Então é assim, o que nós vamos estudar hoje é sobre doutrina de imposição de mãos, mas começa com esse versículo de Marcos 16:15, dizendo, né, vão por todo mundo, ou ide por todo mundo, e preguem o evangelho a toda criatura. Aí vem a condicional. Quem crer e for batizado será salvo. Então quer dizer, tem uma turma que vai ser salvo, uma turma que não vai ser salvo, né? Mas quem não crer será condenado. Então tem uma turma que vai ser condenada, já está escrito na Bíblia. Não pense que vai acontecer algo extraordinário no último dia e Deus vai vir salvar aqueles que não foram batizados, porque não vai, tá? Aí vem o mistério. E estes sinais seguirão aos que crerem. Tem outra condicional aqui. Então, os que creem, que não basta você dizer eu creio, tá? Tem que Deus julgar se você crê ou não. É Ele que vai ver esse nível de crença, de fé, de confiança, tá? Terá os sinais te seguindo. Aí ele diz, no meu nome expulsarão demônios. Eu falei sobre ontem usar o nome de Jesus. O quão importante é. Então, quer dizer, no meu nome. Então ele falou, primeiro você precisa crer, depois tem que usar o nome, tá? Aí o que vai acontecer? Quais são os sinais? E ele começa a dizer, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí entra a doutrina de imposição de mãos. Também tem doutrina de imposição de mãos para expulsar demônios. Também tem doutrina de imposição de mãos para a manifestação das línguas estranhas. Eu não posso falar aqui só o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo acontece
tá? Quando a pessoa aceita Cristo. Mas e as pessoas associam o batismo com o Espírito Santo a línguas estranhas, e não é verdade. Nem todos recebem as línguas estranhas no dia do seu batismo, que é o dia que aceita Jesus. Amém? Então as pessoas falam erroneamente esse negócio de batismo com o Espírito Santo, que é, na verdade, a maneira correta de falar, a manifestação das línguas estranhas. Então, ó, vamos focar todo mundo aqui no ensino que eu estou dando, tá? Porque eu estou dentro da aula de treinamento. Ora, o Senhor, depois de ter falado essas coisas, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então, para onde foi Jesus? Ficou acompanhando? Ficou expulsando demônios para as pessoas? Ficou tocando pessoas para ser batizado com o Espírito Santo ou para receber a manifestação de línguas estranhas, que é evidência do dom de línguas ou variedade de línguas? Né? Não, ele foi e assentou-se à destra de Deus Pai, onde está preparando a Nova Jerusalém para mim e para você. Então entendam todo o quadro para você poder se posicionar. Se você só entende fragmentos e fica no meio de vacas sagradas, que são ensinos que invalidam a palavra de Deus, sabe, ensinos errôneos que invalidam a palavra de Deus, a própria Bíblia diz isso, tá? Só a letra mata. Então você precisa entrar no ambiente de vivificação, que é avivamento, que é você ser dirigido pelo Espírito e não ser dirigido por achismos, por padrões humanos, por um professor que ensinou teologia, por um pastor que pregou um negócio errado. Não. Amém? Por mais que eu sou um cara que apoia as igrejas, os pastores, tudo mais, nós temos um sistema religioso que vem sido mesclado, que acho que é o nome correto, desde muito antigamente. Então vem com ensinos desde lá também de catolicismo, do pai e da avó que aprenderam um negócio errado, passaram, né, para a mãe, passaram para você, talvez vem lá da tataravó para a bisa e vem vindo. Amém? Então vamos lá. Queridos, nós vamos descartar todas essas vacas sagradas que são esses ensinos errados para entrar num ambiente de eficácia espiritual. O que é esse nome aqui que foi o mais apropriado que encontrei na minha mente? A qual você vive essas coisas. Amém? Esses sinais acompanham você. Então não é um ponto só, é a fé, porque só as pessoas creem que vai ter sinais. Não, é a fé, é um posicionamento, tá bem? É uma confiança de ir fazer as coisas e elas acontecerem. Então, você pode falar que é só fé, mas não é bem só isso. Por quê? A gente fala que a gente tem fé de qualquer coisa. Eu tenho fé. Eu tenho fé em Deus. E aí você se comporta como se aquilo fosse o máximo, sabe? O top, o auge da fé. E não, existe o dom da fé, a qual eu coloco o exemplo aqui de Davi, sendo uma pessoa de baixa estatura, orar para um gigante que nem Golias, falar, eu vou arrancar a cabeça desse incircunciso. Né? E vim Saul e toma minha armadura, toma minhas coisas, e falou, não quero nada disso, cara. Eu estou indo aqui tomado pelo Espírito de Deus, tomado pelo dom da fé. Eu sei que eu vou lá arrancar a cabeça do gigante. Eu não vou lá tentar, eu vou lá arrancar. Ele não tem dúvida, ele tem certeza. Amém? Então vamos lá. Jesus foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. Então o que quer dizer nesse versículo? Cessou. Quando Jesus falou a última coisa, vão por todo mundo, preguem esse evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os meus sinais seguirão o que crerem, se expulsarão demônios, falarão novas línguas, tocarão os enfermos e os curarão, e se beberem o veneno mortífero, não. Pã! Sentou-se à direita de Deus. Saiu da terra. Já tinha ressurreto. Não tem mais história de Jesus daqui para frente como estando na terra. Ok? Então, entenda, aqui para frente, só os discípulos. Quando Jesus vai retornar para cá, na sua segunda vinda. Os anjos ainda falaram para alguns lá no túmulo, ei, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, voltará para buscar vocês. Não voltará no meio disso para fazer trabalhos aqui, para curar pessoas, para expulsar demônios. Esqueça. A gente glorifica Jesus, ele é o nosso Senhor. A gente vai morar com ele eternamente, mas acabou, está consumado, confirmado, concluído. Aí ele transferiu esse poder de impor as mãos e operar maravilhas, operar milagres, para mim e para você. Entenda isso de uma vez por todas. E para com essa doutrina antiga que não funciona de vir pedir para Jesus fazer coisas
que é para você fazer. Amém? É igual você treinar uma pessoa para trabalhar no seu lugar, tá? E você precisa viajar, você precisa sair, você treina ela. Quando você sai, a pessoa te liga: ei, volta aqui para fazer o trabalho. Eu falei: peraí, eu te treinei. Eu te entreguei as ferramentas, eu te expliquei, eu fiz tudo para deixar você apto. Jesus pegou o nome dele e falou: no meu nome vocês falarão novas línguas. No meu nome vocês tocarão os enfermos, eles serão curados. No meu nome vocês expulsarão demônios. No meu nome, se vocês beberam algum veneno mortífero, não vos fará mal nenhum. Então, entenda bem isso. Pare de pedir para Jesus fazer o que é para você fazer. Soa como o apóstolo está querendo retirar a glória de Jesus. Não tem nada a ver com isso. Tem que trazer responsabilidade para você. Ponto. Não tenha mais. Jesus falou: te dei o meu dei para vocês o meu espírito, dei ordem que está na Bíblia, que eu deixei para vocês, traduzido em tudo quanto é língua, tá? Eu dei o meu sangue, eu dei tudo, dei dons para vocês. Agora vocês têm que ir. Intrepidez e coragem é com vocês. Eu plantei meu espírito dentro de vocês. Agora vão. Aqui tem escrito: ide, vão, não fiquem. E o que acontece na maioria das igrejas? Pessoas enchendo templos e ninguém sai para fazer nada. Amém? Um monte de sepulcros caiados, um monte de gente morta, porque isso é fato. Não é eu querendo diminuir a igreja. A maioria das pessoas que estão nas igrejas, em todas, a grande maioria, mais de 95%, são pessoas mortas. Não operam nada. Cheias do Espírito Santo? Não, cheias de medo. E o medo é contrário à fé. Jesus falou: quem crê verá os sinais seguirem. As pessoas têm medo, não têm sinais. Está explicado porque a igreja está se arrastando, comendo migalhas. É a igreja do Senhor? É. Estão fazendo a vontade do Senhor? Não. Então quer dizer, mas Cristo fez tudo que era possível? Fez, mas daí o povo vai cada vez com mais medo do resultado. Isso é medo de colocar a mão no enfermo e ele não ser curado. Isso é medo de colocar a mão no demônio e falar: tem um versículo lá que fala que aquela casta de demônios só sai por jejum e oração, que eu já expliquei isso também. Jesus te deu autoridade com jejum ou sem jejum, com oração ou sem oração, o demônio vai sair por autoridade que Jesus deu sobre os demônios. E não por causa de jejum e oração, que foi um versículo introduzido em 1641, se não me engano. Se eu não errei o 41, é 1600 alguma coisa que eu não sei exatamente. Amém? O apóstolo bebe água no bico. É a minha, tá, gente? Tá? Aqui eu não preciso ficar cheio de 9 horas, não, que é para você entender o beabá. Arroz com feijão e operar. Vamos lá? Depois que Jesus ter falado com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. No 20. E eles, tendo partido, não diz, eles ficaram e levantaram um templo. Não, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Então quer dizer, Deus está lá no céu, tá, mas está cooperando em tempo real. Entenda isso. Não é porque ele não está aqui fazendo, que ele não está cooperando em tempo real. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os seguiam. Amém? Isso é desbravador. Isso aqui é para tirar uma pessoa do banco da igreja e pôr um foguete nela, para ela virar uma águia, para ela romper, para ela ir para o terceiro céu. Amém? Então, o que eu estou extraindo aqui para vocês? É lógico a instrução de Deus, mas o que está sendo extraído? A pessoa sair daquela, daquela mortidão. Por que Paulo chega para Timóteo e fala: desperta o dom, homem, que está em ti? Porque Timóteo estava... Assim está a igreja. Já falaram desde lá de trás. A igreja dorme porque tem medo de usar os dons, aí não fica empolgado. Porque o evangelho de Jesus é poder. Não disse Paulo? Vamos ler aqui. A minha palavra e a minha pregação não consistiram... Eu vou ler para vocês, mas está escrito na base. É o único versículo que está escrito aqui na base. Não. Vamos lá? 1 Coríntios 2, 4. Tá? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem forçada, persuasiva, convencitiva, de sabedoria humana,
Lembra de eu falando do humano aqui, da teologia, homens explicando para homens? Estou quase descartando completamente a teologia do meu vocabulário. Mas a demonstração, mas em demonstração do Espírito e de poder. Se nós obedecêssemos a Bíblia, as nossas igrejas estavam cheias de poder, milagre, prodígio e maravilhas e anjos e o povo está cada vez mais distante. Então alguém tem que avivar esse povo, que é você que está assistindo isso aqui agora. Amém? Tá? Então quer dizer, a doutrina de imposição de mãos faz com que corpos que transmitem glória, que vai ter o nosso próximo treinamento, segundo, em julho agora, abrimos inscrições ontem, 5 dias de poder aqui. As pessoas já saem diferente, tá? Então quer dizer, quando você impõe as tuas mãos, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A glória que você carrega no seu corpo é transmitida para outro corpo. Existe um fluir que você não vê, mas fosse que nem água passando de um lado para outro da garrafa, sabe? Opa, derramei em mim. Que legal. Mas para você entender, tá? Para você entender. A água passando de um lado para o outro para a garrafa, seria uma pessoa tocando a outra, o que vai fluir você não vê, mas ela passa para outra pessoa. Aí a outra pessoa está carregando um jugo de enfermidade, de vontade de se matar, de pensamentos ruins, de depressão, de síndrome do pânico, de câncer, de sei lá que diabo. Quando essa unção é transferida através da imposição de mãos, que é um nível de contato primário, depois pode ser por palavra, por sopro, por você direcionar a unção, mas vamos começar do princípio e vamos usar o que está escrito aqui. Dá para depois avançar, mas use o básico porque funciona. Nas leis de Deus, o simples é primordial, o simples funciona. Jesus era simples e as coisas funcionavam. Ele ainda disse, ó, das crianças é o reino de Deus, porque as crianças são simples. Você pega um filho, põe em cima da mesa e fala, vem correndo, pula no colo do pai, vem correndo e... Ele não sabe se ele vai cair, ele pula. Pule nesse mistério. Pule nessas mentorias. Você vai começar a operar coisas mais lindas e mais lindas. E a Bíblia diz que quando a pessoa recebe o reino de Deus, não é só aceitar Jesus, não. Aceitar Jesus, milhões aceitam Jesus. E poucos são nascidos do Espírito, poucos têm encontro com ele depois. Porque aceitar Jesus é o primeiro passo, mas é muito fácil para depois ter uma vida consagrada e ter fome de busca, a qual as coisas começam a perder o valor e Jesus começa a ficar mais valioso. A Bíblia diz assim, ó, que a pessoa que... O Espírito Santo está me dando muitos versículos aqui, ó. Comprou um campo, vendeu tudo. Bíblia. Eu coloco um pedaço aqui, ó. Vai, Mateus 13:44. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, quando o encontrou, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo que tem. Não falei que as coisas começam a perder o valor? Vendeu tudo que tinha e compra aquele campo. A pérola de grande valor. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Vocês me perdoem, não tem como eu falar, ele está me visitando, ele está dando os versículos, ele está pregando aqui, de não lembrar de coisas, de não entender o que ele fez na minha vida. Aí o que acontece? Amém, Espírito Santo. A tua profissão perde valor, você perde a vontade pelas outras coisas que você tinha, pelos teus hobbies, por esportes, por um monte de coisa, porque você se apaixona. Diz aqui que quando o cara encontra, né, transbordando de alegria, vai e vende tudo que tem. Transbordando de alegria. Para você entrar no reino, você precisa ter esse encontro aqui, encontrar e falar, meu Deus, não é aquele Jesus pregado na cruz, é o Jesus vivo que veio aqui no meu quarto. É o Espírito Santo que habita dentro de mim, é Ele que fala, é Ele que... Aí o Evangelho toma gosto, aí o Evangelho toma
tamanho, aí o evangelho toma proporção, aí todo dia você dorme falando com Deus, acorda falando com Deus, dorme, acorda, não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. E ó, tô tentando falar de imposição de mãos, só na introdução aqui foi 20 minutos, e Deus já visitou e deu várias, eu tô com o esboço aqui, não consegui entrar no esboço, só em versículos que ele deu, nós já passamos por 4. É assim que ele quer. Ele quer que quando você entre para operar, o evangelho vai estar dentro de você, aquele medo de falar, meu Deus, eu tenho que pedir para o pastor para respirar, eu tenho que pedir para o pastor para ir na esquina, eu tenho que pedir para o pastor para visitar outra igreja, eu tenho que pedir para o pastor para orar para os enfermos. Tudo tem que pedir para o pastor, senão eu estou em... Não é pecado, em rebeldia. Onde já se viu isso, gente? É bom sim ser submisso ao pastor, andar com eles, eu prego isso, eu vivo isso. Você vai ter o ministério que você é hoje, que você planta, mas esse medo, essa jaula, essa prisão sem muros, te leva à inatividade, te leva a você adormecer seus dons, te leva a você virar uma galinha espiritual que só olha pro chão e bica aqui, ó, não consegue enxergar com a visão ampla que o Espírito deu todo o evangelho, todo o reino mundo. A coisa mais forte que aconteceu na minha vida foi eu ter ficado 1 ano numa penitenciária nos Estados Unidos, vivendo com o Senhor com a Bíblia na mão. Eu fiquei amigo dele, eu voltei de lá, podia ter acabado o mundo inteiro. Eu tinha um amigo, eu ia vencer, porque eu estava com ele. Meus medos sumiram, eu fui livre, dentro da cadeia eu fui livre. Eu vivia trancado em medos, em coisas e tal. Quando eu conheci ele, eu falei, eu posso tudo nele. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu tenho um amigo, ele fala comigo, ele não vai me abandonar. Pode a tua mãe e teu pai te abandonar, mas ele não vai te abandonar. Pode, sabe, pode acontecer todas as coisas, ele vai continuar lá, mas ele almeja que você voe. Ele te fez para ser um seguidor de Cristo, você é chamado cristão, não pode ficar parado. Não pode ficar apenas dentro da igreja. Você tem que dar os seus frutos. E você não tem que pedir opinião para pessoas. Tem que falar com ele. O que o Senhor quer, Pai? E começar a entender, amém, qual que é a perfeita e agradável vontade do Senhor para você. A maioria dos pastores que eu conheço, a maioria, e eu não conheço pouco, eu tenho quase 22 mil contatos no celular. A maioria são pastores. Poucas ovelhas, muitos pastores. A maioria dos pastores acha que as ovelhas são suas. Ele as administra, ele as ajuda, elas são do Senhor. Hoje elas estão ali, depois todas vão viver muitos anos, o Espírito Santo vai as guiar. O Espírito Santo vai falar, agora teu tempo é aqui, ó, depois teu tempo é lá. Ó, você vai mudar de cidade, você vai mudar de nação. Ou você vai permanecer aqui o resto da vida, mas é o Espírito Santo que vai coordenar essas coisas. E vai enviar cada um. Aqui diz, ide por todo o mundo. E qual que é hoje o lema da igreja? Fique, você tem que criar raízes. Você cria raízes até você crescer. Você cresceu, você tem que voar. O que a mãe águia faz? Eu já falei muitas vezes, ela faz um ninho com espinhos e coloca ali a pele de um cordeiro e ali tem os seus filhotes. Coloca os seus ovos e tem os seus filhotes. Quando chega determinado tempo, os filhotes estão ali na inatividade. São águias, tem bico de águia, visão para enxergar quilômetros, envergadura, asas tremendas, ossos preparados, garras para caçar o melhor dessa terra. Mas tem um medo, estão em cima do penhasco, olhando para baixo. E a águia, por amor, vem o que? Cata aquele couro de talvez um cordeiro que esteja ali, puxa. Aí os filhotes, por amor, vão ter que ter contato com os espinhos, com as dificuldades. E vão ter que pular morro abaixo. Aí eles vão se deparar e falar, puxa, minha mãe me deu isso aqui, Deus me deu isso aqui, essa estrutura, olha como eu vou bem, olha como eu sou rápido, olha como eu consigo planar, voar, alcançar, escolher o que eu vou comer, como é grande o mundo, assim é, querido, as pessoas que estão dentro da igreja travadas, amordaçadas, acorrentadas, que tem tudo pedir bênçãos. Posso fazer isso? Eu fui no ministério, de um homem chamado Silvio Ribeiro, lá no Rio Grande do Sul. E tô lá, o homem é uma benção. Mas veio uma mulher perto de mim,
e eu estava bem carregado, eu e o Célio, de unção, a gente estava ali numa campanha de oração, a gente estava passando por lá, vamos visitar a igreja do fulano lá, só vi pela internet, vamos lá ver. Aí chegou uma mulher perto de nós e manifestou demônio. E o demônio começou a arrastar a cara dela no chão. Eu falei, vai acabar com a pele da mulher, se tiver uma pedrinha, alguma coisa, vai até cortar. E o demônio empurrando a cara da mulher no chão, assim, andando com as patas para frente, com as patas. Com as mãos e os pés parecendo patas, parecendo um bicho. E o que eu fiz? Tá do meu lado. A mulher sofrendo ali, meti a mão e expulsei o demônio. Uma pastora me empurrou, me bateu, pau! Você não pode fazer isso porque todos os demônios têm que ser levados para o altar, para o pastor expulsar os demônios na frente das câmeras. Eu falei, querida, eu não obedeço pastor, não. Nem você também não. Eu obedeço ao Senhor, os códigos estão dentro de mim. Vem você colocar a regra no evangelho que Cristo me deu, que não funciona. Mas aposta dentro do ministério do cara, mas o demônio manifestou perto de mim, e a ordem que eu tenho é expulse os demônios. Vem lá do alto a ordem. Aí vem uma pastora, você não pode, você não pode escambar, mulher. Aí já fiquei minha esposa, falei, vamos embora. Já expulsei o demônio da mulher, vamos embora, amor, vamos. E ela, não, mas deixa eu chegar no final, deixa eu ver até aqui e tal. Tinha mais um casal com a gente, espera mais um pouco. Aí eu fiquei quieto ali, do nada. O Silvio pede pra gente subir o altar. Ei, tem um pessoal ali que tá com a camisa, inclusive essa, do Comando Águia. Pessoal ali com a camisa do Comando Águia, suba aqui, vocês estão com chofares aí, vem cá tocar e tal, né? Quando ele pediu para nós tocarmos, quem que tá na subida, na escada? A pastora que tinha mandado eu. Na subida já, me perdoa, me perdoa. Eu falei, perdoa nada, vai ler Bíblia, filha. Você não fez nada para mim, você fez para ele. Você tá com ordens humanas aí na cabeça, tá amarrado isso aí. Se alguém me der uma ordem dessa aí, falei, tá errado, isso é antibíblico, vai. Onde está na Bíblia? Manifestar um demônio, leve para o altar para pegar nas camas. Não, expulsar demônio, mete as mãos e expulsa. Está aqui, acabei de ler para vocês. Então, quer dizer, doutrinas humanas, doutrina de tolos, sabe? Coisas feitas por homens que não levam a nada. Esse negócio de roupa, de terno, gravata, saia, sabe? Tudo uma grande baboseira. O que é de Deus? Andar com roupas éticas, com roupas morais, onde tem pudor, onde tem, sabe, você não está ferindo ninguém, você não está fazendo ninguém pecar. Você pode colocar uma saia muito curta e ser pecado. Você pode colocar uma saia transparente e ser pecado. O homem pode usar uma calça muito apertada e as mulheres ficarem olhando. Ou as mulheres podem usar uma calça larga e não ter problema nenhum. Isso depende tudo da época. E o povo não entende. Amém? Tudo na época. Igual a tatuagem, hoje tem um rolo de tatuagem, né? Na época não podiam se tatuar, porque quem se tatuava na época eram os bandidos. Os bandidos. Eu não sou a favor de se tatuar, não. Não, mas daí o povo pega as coisas que estavam lá atrás. O lenço nas cabeças, né? Tá na congregação cristã até hoje. As mulheres não falarem no culto. Tá até hoje o povo manda as mulheres calar no culto. E Deus falando lá em Joel, lá em Lucas, um monte de lugar, nos últimos dias o Espírito ia tomar todos, né? Então, queridos, tudo doutrina de homens. Criança não pode batizar. Pode. A Bíblia diz que basta ter arrependimento. Qualquer um pode batizar. A Bíblia não fala a partir dos 15. Não fala. Os pastores não querem batizar fumante. Tem um monte de coisa. Antigamente, 40 anos atrás, quem que andava tatuado? Bandidos. Tal. Hoje virou moda. O mundo muda. E a Bíblia é um padrão para nós. Amém? E as pessoas querem o padrão para sempre. Tem que entender o que o Espírito quer de cada um. Amém? Aí você vai entrar num lugar que você vai sair de doutrinas de homem falando, é do meu jeito, viu? Porque eu tô falando. E você vai chegar e encontrar um Deus vivo falando para você, ei, naquela época eu falei para aquelas pessoas que não era para se adornar como adornavam, amém? Colocar argolas no pescoço, né? Entendeu? Tem lugar na Bíblia, não sei se era Jeremias 10, eu não lembro aonde, que Deus está mandando o povo fazer adornos para as festas, sabe? Brincos e coisas, né? Fizeram um bezerro de ouro com brincos, com correntes, com coisas. Então, o povo quer levar um evangelho de doutrina, sabe? Se você não tiver com o calçado lustrado, se você chegar aqui de barba, você não vai poder ficar aqui, obreiro, você vai ficar de banco. E os judeus todos, o povo escolhido de Deus, usam barbas enormes. Então, quer dizer,
Né? A gravata do terno foi criada por homossexual, e hoje a doutrina das igrejas tem que estar de gravata. Foi criado por homossexual simbolizando um pênis masculino. Então eu estou falando para vocês, a doutrina humana invalida o poder de Deus. Em vez de você fazer o que Deus quer, você vai fazer o que os homens querem. Então é melhor você estudar e buscar a presença de Deus. Porque Ele pode falar para você, ei, eu não quero que você faça isso. Eu não quero que você faça aquilo. Ei, é hora de jejuar. Ei, abençoa aquela pessoa lá com isso. Ei, filho, o que você quer? Está me obedecendo? Receba aquilo. Um Deus que fala diretamente com seus filhos. Já viu um pai ficar dando recado para os outros? Ei, ô Cauê, vai lá e fala pro meu filho lá isso, aquele outro. Ei, ô Anderson, vai lá e fala pro outro meu filho lá aquilo outro. Não, Deus quer falar com você. E esse é o evangelho do novo nascimento. Evangelho orgânico. Evangelho vivo. Com imposição de mãos, com poder, com milagres e tal. E não com soberba de eu faço tudo. Não, aprenda com homens, seja sujeito às autoridades da terra. Mas, quando entrar nas doutrinas, você não pode ir lá o líder falar, ei, mulheres, vocês vão todos se jogar naquele buraco. Você fala, tá bom, meu líder mandou. Não, você tem internet, tem Bíblia, tem livros, bora descobrir as coisas, porque conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Libertará de onde? Da ignorância. A Bíblia não pede que ninguém seja ignorante. Onde é que está isso? Oséias 4,6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Amém? Eu já conheço pastor, já que a pessoa fala, não estou conseguindo engravidar. Eu falo, então tem que pôr a mão na tua genitária, irmã. Para ungir tua genitária. Ignorância. Então o que acontece? Nós estamos num mundo hoje cheio de informação. Você acha livros online, todo tipo de conteúdo, vídeos ilimitados para você mergulhar, para você saber, e tem ainda o Espírito para poder te falar isso é verdade, aquilo não é. Isso eu te dou paz, isso que eu te ponho alerta. Isso aqui é de Deus, isso aqui não. E você crescendo, subindo, operando. Amém? Mas eu vou falar sobre imposição de mãos. Essa introdução aqui para você entender que é você sair do aquário e entrar num rio. Amém? Não estou dizendo que você tem que virar um revoltado na igreja, não. Mas estou dizendo que todo tipo de informações, como disse Paulo, tem que ser peneirada. Chega um mar de informações todo dia, posto aqui para você. Você acredita em tudo? Não, tem um mar de fake news hoje em dia. O que você faz? Peneira, retém o que é bom, diz a Bíblia. Então você não vai ficar entrando em qualquer doutrina de homens, sendo levado em qualquer vento de doutrina, tá? Ouçam isso aqui agora. Que o Espírito Santo falou antes de eu sair daqui, ó. Tá aqui, Efésios 4:4. Olha essa palavra para você. Eu sei que tem gente também em cima do muro. O apóstolo tá falando umas coisas que é meio difícil de eu engolir. Ouça, Efésios 4:14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas. Tá? Em outras Bíblias tem sido vento de doutrina. Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem as outras ao erro. Amém? Eu fui numa igreja uma vez que eu cheguei lá e estava escrito assim, proibido unha comprida, proibido brinco, proibido isso, aquele outro. Eu falei, pô, não vai proibir os cachorros de entrar, proibido homossexuais, proibido sentar homens junto com mulheres, é homem do lado, mulher do outro. Mas tinha uma lista de coisas. Eu falei, se chegar um pecador aqui, o cara vai chegar lá e vai falar assim, cara, Jesus diz, a pessoa chega lá pregando ainda, o visitante. Jesus diz, venha a mim todos vós estão cansados e sobrecarregados, eu estou um caco, estou querendo me matar, tem vários problemas, está escrito aí, vim vestido de mulher, com voz de homem, com cavanhaque, com gogó, de salto alto, com vícios, com demônios, e eu quero Jesus. Mas aqui está escrito que eu não posso entrar. Tem 8 itens desse aqui que eu não me enquadro. E agora? Jesus veio para os doentes. E a igreja quer o quê? Uma seleção parecida com a seleção de que Hitler queria fazer. O que Hitler queria fazer? Um padrão humano.
homens altos, fortes, de mais de 1,80, vamos ficar só com isso, o resto a gente mata, mulheres também, tal, que a gente vai criar uma raça mais forte. Não é mais ou menos isso? Tinha um nome isso, não tinha? É, raça ariana, né? É, ele queria fazer uma raça, né? Amém? O que o pastor da igreja está querendo? Eu só quero pessoas boas. Tinha que estar escrito lá também. Ah, eu quero pessoas com finanças, né? Que é para ajudar aqui. Não, queridos, a pessoa já bloqueou um monte de coisa. Essa igreja é do Senhor Jesus? Nada, essa igreja é do idiota. Ah, vai falar que não? É do idiota que não leu a Bíblia. Se ele conhecer o evangelho, vai falar, cara, Jesus está babando para ganhar essas pessoas com problemas. Babando aqui é a expressão que a gente usa aqui no Paraná de uma pessoa com muita vontade de fazer algo bom. Jesus está lá, entusiasmado, usando o anjo, usando pessoas, tudo. Aí quando a pessoa chega na igreja, fala, não, querida, essa aqui a gente não aceita. Essa aqui só já chegar no padrão. Tem um padrão para você entrar aqui, senão fica fora. A igreja do cara sempre tem 20 pessoas. Por quê? Porque ele criou uma classificação lá na frente. Criou um bloqueio. Ele colocou o evangelho dele. Amém? Assim é aquela igreja adventista dos últimos... Não é adventista dos últimos dias. Igreja dos Santos dos últimos dias é dos Mormons, né? Do fundador Joseph Smith. Um polígamo, tinha 47 mulheres. Foi morto por uma multidão enfurecida pelas suas mentiras dentro de uma prisão. O povo entrou lá dentro e matou ele de tanta mentira que ele contava. Falou, ganhou umas lentes especiais de uns anjos, sabe? Aí ele via coisas especiais. E aí por diante vem tudo quanto é seita que você ouve, né? E o povo sem instrução, o que faz? Segue, vai atrás. O que aconteceu na base desses dias? Veio um falso profeta aqui, começou a pedir para as pessoas pôr dinheiro dentro da Bíblia dele, fazer pix para ele, enganar um, enganar outro, ungiu pessoas aqui e contou profecias falsas e teve que anunciar desmascarar ele no final. Por quê? Pessoas sem instrução. Amém? A pessoa tem que estar instruída. Fica lá debaixo do jugo do pastor só, indo nos cultos achando que está tudo bem. Vai no culto de domingo, uma vez por mês vai tomar ceia, dizima. Isso não é o evangelho, não. O evangelho é muito mais que isso. O evangelho é um evangelho ao qual você é o herói. Você vai falar, mas como herói? Você é o Jesus da vez. Ele falou, vocês vão fazer as coisas que eu fiz e coisas na hora. Vão, ide por todo mundo. Ele está mandando ir. Vão. Vocês vão operar milagres, maravilhas, curar, libertar, tal. Aí o que o povo faz? Chega na igreja e fala, não, querido, tem as normas aqui. Falei, mas peraí, quem que é o dono da igreja? Jesus, então é as normas dele ou é do pastor? Ah, é as normas do pastor aqui. Falei, então eu não vou nessa igreja, vou numa outra que as normas são de Cristo, porque o evangelho já foi proposto. O evangelho é o quê? Uma prateleira. A Bíblia diz que nós somos dispenseiros do evangelho. O que quer dizer isso? Dispenseiros é alguém que vai na dispensa e pega uma porção e vem entrega para alguém. Vai na dispensa de novo, pega uma porção e entrega para alguém. O que é isso? Você vai na Bíblia, pega a porção que aquela pessoa precisa, se é cura, cura, se é libertação, libertação, se é salvação, salvação, se é transformação, transformação, e traz a porção que ela precisa. Deus não está dando porções para nós aqui para a gente entender algo e sair de um ambiente para entrar num ambiente de milagres? Então, é isso que Deus quer da gente. Amém? E aqui eu encerro essa aula para começar outra nessa mesma live. Amém? Eu vou anotar aqui o tempo, tá?